Cumprimento os irmãos, a igreja, com a paz do Senhor. O Apsa falou uma palavra aqui, ela é muito séria, viu, irmãos? Professor. Isso não é fácil, não. Eu sempre digo que eu gosto de lecionar e caminhando na igreja, né? Os irmãos participando, mas o momento não nos permite, né? Mas nós estamos aqui nesta manhã, na lição 9, uma lição interessante, e o Senhor falou muito comigo nessa lição, e que Ele nessa manhã possa, através de mim, trazer algo para os irmãos, que eu não venha a trazer nada de mim, mas aquilo que eu falar aqui, que a gente transmitir aqui, seja conforme o propósito e a vontade de Deus para esta manhã. Eu fico apertado, porque no decorrer das lições anteriores, a gente acompanhou aí o conhecimento dos teólogos da nossa igreja, né? Dos pastores que nos antecederam aqui, e isso nos dá um aperto muito grande. O meu estilo de lecionar é totalmente diferente, né? Os irmãos citam aqui alguns escritores, francamente, eu não tenho a memória para gravar tanta coisa, né? Mas seja conforme a vontade e o propósito de Deus para esta manhã, em nome de Jesus. A lição, ela vem nos falar aqui de confiança, que Deus trabalha em favor dos que nele confiam. E dentro desse propósito de confiança, nós podemos aqui analisar três coisas. Além de confiança, que está entre as três coisas que eu busquei e eu entendi aqui na lição, creio que os irmãos também, talvez alguém possa ter entendido desta forma. Além de confiança, ela nos fala de honra e de temor. Porque não adianta nada eu ter confiança e não honrar aquele a quem eu confio. E não ter temor àquela pessoa que nós confiamos. Aí alguém pode pensar, mas temor é medo? Não, não é medo. Temor é respeito. É você respeitar. Você temer a pessoa não é que eu temo aquela pessoa. Não, não é medo. Talvez possa levar para o lado do medo também. Mas em Deus é respeito a Deus, é honra a Deus, é glória a Deus. É aceitar o propósito de Deus para a nossa vida. Temer a Deus. Não é porque eu tenho medo de Deus, eu tenho medo, eu não vou fazer isso porque Deus vai me castigar. Não, Deus não é assim. Temor é você conhecer a palavra, e quando nós andamos de acordo com a palavra, obedecendo a palavra, é uma forma de nós estarmos temendo a Deus. Do momento que eu conheço a palavra, estou fazendo conforme a palavra de Deus, eu entendo desta forma, que é uma maneira de eu estar temendo a Deus, pastor Carlos. Temor a Deus. Porque do momento que eu conheço a palavra de Deus, eu não vou ter medo, eu não preciso ter medo que Deus vai me castigar, que Deus vai fazer isso comigo, que Deus vai fazer isso com aquilo comigo, não. Se eu estou fazendo conforme a vontade dEle, eu estou temendo a Ele. Eu estou seguindo aquilo que Ele propôs para a minha vida, para a nossa vida. Então, irmãos, Deus sempre trabalha para aqueles que nele confiam. E esta confiança, Deus trabalhando a nosso favor, a gente pode observar no nosso dia a dia, na nossa vida diária. O que eu estou fazendo para Deus trabalhar ao meu favor? Eu estou realmente confiando em Deus? As minhas ações, elas dão crédito para que Deus para que Deus trabalhe ao meu favor?
A minha confiança nele, realmente, ela está certa, ela está segura de que Deus vai trabalhar ao meu favor? Às vezes nós não recebemos, às vezes nós não obtemos algo por falta de confiança. E aqui está dizendo que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Para aqueles que nele confiam. Às vezes nós não recebemos porque nós não estamos confiando. E aí nós colocamos a culpa em quem? Nós colocamos a culpa em Deus, né? Muitas das vezes, né, pastor Janeiro? Ah, mas eu estou orando e Deus não está respondendo. Orar é uma coisa e confiar, eu acho que é diferente. Confiar é você ter certeza que você vai alcançar aquilo. Você confia em Deus, você confia nele, e a resposta vem a nosso favor. Às vezes você oramos, mas e a confiança? Onde está a confiança? Às vezes ora por orar, ora por costume, né? Está acostumado, Deus me abençoe. Fica aquela, tipo assim, uma mania da pessoa falar, Deus me abençoe, Deus me abençoe. Deus, o Senhor vai me abençoar. O Senhor vai abençoar ou Ele está te abençoando? Aonde está a confiança? Deus certamente vai me abençoar. Vai, mas aí depende de eu receber algo, depende de mim, parte de mim, da minha confiança nele, porque ele abençoa aqueles que nele confiam. E nessa lição, ela nos traz aqui algo interessante quando fala de Mardoquai, Naamã e o rei Assuero. Eu achei linda essa história, essa passagem da palavra aqui, quando Deus honra Mardoquai. Parece que as coisas já estavam, não tinha mais jeito, parece que estava irreversível, né? Mas quando Deus age a nosso favor, a seu favor, ao meu favor, a favor da igreja, a favor daqueles que nele confiam, irmãos, as coisas acontecem, parece que a gente pensa, nossa, mas isso aconteceu de que forma? Aconteceu na forma de Deus, no propósito de Deus, no agir de Deus. E nós vamos observar durante a lição que isso aconteceu com Mardoquai. Estava tudo preparado. E de repente o rei, durante a noite, perde o sono lá e manda alguém ler o livro das crônicas, né, os escritos das crônicas para ele. Mas como Deus sabe todas as coisas, Ele vela pelos seus, o que Ele fez? Fez com que abrissem as escrituras lá para a leitura do rei, na página onde falava acerca de Mardoquai, o que Mardoquai tinha feito pelo rei. Talvez o rei nem estava sabendo quem tinha feito aquele favor. Aí ele ficou deslumbrado, né, com aquilo. Manda chamá-lo, né? E nós vamos ver durante aqui que Deus age, irmãos, de forma que nós não imaginamos. O agir de Deus na nossa vida é perfeito. Ele age de forma que talvez está além daquilo que nós confiamos, está além das nossas expectativas. Algo acontece na nossa vida, não porque nós somos bons, porque nós somos merecedores, mas aí entra também a bondade e a misericórdia de Deus a nosso favor. Porque, às vezes, eu sou tão bom, eu sou tão fiel, eu sou isso, às vezes a gente acha que é. Mas às vezes ainda falta alguma coisa, aí Deus entra com a bondade e a misericórdia dele. Por quê? Porque Ele está vendo que nós estamos esforçando. Às vezes nós não praticamos tudo aquilo, mas Deus está vendo o nosso esforço, Deus está vendo que nós estamos trabalhando para alcançar algo, para fazer algo para Ele. E aí é que entra a bondade e a misericórdia de Deus a nosso favor. E às vezes muitos de nós, muitas pessoas levam para o lado dela. Eu estou recebendo porque realmente eu bato no peito, eu sou bom, né? Eu faço isso, acontece? Não. É porque a bondade e a misericórdia de Deus, e Ele que é sabedor de todas as coisas, Ele está vendo de que forma nós estamos trabalhando, que forma que nós estamos caminhando para o trabalho, para o serviço dEle.
Então, nesta manhã, é o que nós vamos ver aqui: temor, confiança e honra. Pois não? Certamente. Esses dias eu estava meditando nessa palavra certamente. Eu acho que tem os irmãos que são universitários aí, né, formados, certamente, eu acho que depende. Esse certamente aí, eu estava analisando, certamente é porque se eu estiver no propósito, na vontade de Deus, aí certamente a bondade me seguirão. Eu pensei dessa forma, não sei se eu estou certo. Oi? Tem que ser provocado, né? Certamente. Quer dizer, ser provocado, você tem que fazer algo. Eu acho que é desta forma, né? Você tem que fazer, você tem que demonstrar que você está trabalhando, que você está fazendo algo para Deus. Aí certamente a bondade e a misericórdia virá. Isto. Isto. É. Provocou. Isso. É. Quer dizer, ele não trocou trombeta, né? É aquilo que a palavra de Deus, você dá com a mão e esconde a outra. Tem alguém que está vendo. Você viu? Houve uma inversão ali entre Mardoqueu e Amã. Mardoqueu achava que ele era. E aí o agir de Deus, irmãos, é tão perfeito que nós vamos ver aí o que o rei fez. A hora que o rei manda chamar Amã lá dentro do palácio, ele pensou, é agora que chegou a minha vez, né? Ele já tinha ouvido o conselho da esposa, dos amigos dele lá, já tinha preparado o cenário todinho, e ele pensou, agora eu vou ser honrado, né? Eu vou colocar aquilo que não está me adorando. Aí quando chama lá, o que fez? Manda que ele prepare um cavalo, o cavalo real, né, o cavalo do rei, a vestimenta real, e coloca Naamã para puxar o cavalo, com Mardoqueu sentado em cima e anunciando à cidade os feitos de Mardoqueu. É. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não precisa de nós nos exaltarmos, irmão. No momento certo, no tempo certo, na hora certa, Deus exalta. O agir de Deus, diz aqui a lição, eu achei interessante, o agir de Deus é perfeito, irmãos. Poderia ter lido qualquer outra história lá para o rei. Não, mas Deus falou, olha, vai abrir nesta página, porque o meu servo, chegou a hora dele ser honrado. Então, irmãos, o agir de Deus é perfeito. Deus vai nos honrar na hora certa, no momento certo, não precisa de eu buscar honra. Não precisa de eu dizer, eu bater no peito, eu faço isso, né? Vocês têm que me honrar por isso, por aquilo. Não, não. Deus faz as coisas perfeitas. Exatamente. Ele tinha tudo. É. Exatamente. Eu acho que ele tinha, isso eu vou abrir aspas aqui, é um pensamento meu. Eu acho que ele estava com o espírito lá do anjo caído. Ele era o segundo maior no reino, não era? Primeiro o rei, né? Depois quem? Naamã. Primeiro-ministro, é o homem mais importante do reino depois do rei, do reino. E o que o anjo caído era lá diante de Deus? Não era o primeiro? Subirei, fazei meu trono, né? Vou fazer meu trono acima do trono de Deus, serei semelhante ao Altíssimo.
E Naamã, eu acho que estava neste propósito. Mas Deus honrou aquele que estava no propósito de Deus, não no propósito humano. Então, irmãos, Deus vai nos honrar no momento em que nós estivermos fazendo a vontade, no propósito dEle, na vontade dEle. É aí que Deus age a nosso favor. Não precisa de nós buscarmos, querer fazer algo para aparecer. Que Ele cresça e que eu diminua. É necessário fazer isso. Que Ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Então, irmãos, essa lição ela é interessante neste ponto. O agir de Deus é perfeito. Deus tem sua maneira perfeita de trabalhar. Então, não há por que nós questionarmos como Deus está agindo para nós na nossa vida, de que maneira que Ele está agindo a meu favor. Não. Deus tem sua maneira perfeita de trabalhar. Basta tão somente nós seguirmos a palavra, nós obedecermos a palavra dEle. Se nós estivermos nesta linha de obediência à palavra de Deus, pode ter certeza que aquilo que Deus tem preparado para você, Ele não vai dar a outro, não, vai ser para você. O agir de Deus é perfeito. Lá em Romanos 8, 28, por favor, alguém lê para nós aí. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Aí. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito e a vontade de Deus. Irmãos. Tudo concorre para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito e a vontade de Deus. No ponto 2.1, nunca deixe de honrar ao Senhor. As lutas, as vitórias, os momentos difíceis, tudo está no controle do Eterno. Nada, absolutamente, nada foge do seu domínio. Às vezes a gente pensa, Deus não está me ouvindo, Deus não está... As coisas estão tão difíceis para mim que nada está dando certo. Isso é falta de quê? De confiança em Deus. Porque as lutas, as vitórias, os momentos difíceis, tudo está no controle do Eterno, do nosso Deus, irmãos. Está passando por luta, Deus está no controle. Está tendo vitória, Deus está no controle. Aí tem um perigo entre lutas e vitórias. Às vezes, na hora da luta, você fica desesperado, na hora da vitória, você esquece de Deus, esquece que Deus está na sua vitória também. E aí é momentos que muitas das vezes a gente bate no peito, aí o eu sobressai. Ah, eu fiz, né? Eu alcancei. E às vezes nós não lembramos de que foi o Senhor que estava conosco na luta, na vitória, nas dificuldades. Aleluia. Deus está, Ele nunca deixa de honrar os seus. Lá em 1 Crônicas 29, 12, fala sobre isso aí, irmãos. Quer ver? Alguém, por favor. Devemos honrar o Senhor em meio às lutas, afinal, a maneira que agimos diante delas aponta a condição do nosso relacionamento com o Senhor. Então, no momento da luta, é que vai, irmão Wilton, é que vai mostrar como está o meu relacionamento com Deus. Aqui está dizendo, no momento da luta, é que vai mostrar qual é o seu relacionamento, como está o nosso relacionamento com Deus. Que às vezes na luta nós esquecemos, a tendência nossa é esmurecer, é cair,
é choramingar, como se diz do ditado popular, ficar choramingando aqui, choramingando ali, em vez de ir falar com Deus, com aquele que está com você na luta, na dificuldade. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Alguém lê para nós, por favor? Isso. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riqueza e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão há engrandecer e o dar força a tudo. Amém. Viu, irmãos? Nada está fora do controle de Deus. Tudo está com o Senhor. E às vezes nós desesperamos. Eu não vou falar de arrancar cabelo, porque eu já não tenho, né? Ficamos desesperados, agoniados, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está sobre o controle de Deus. Ele é dono de tudo, irmãos. E às vezes nós queremos agir por conta própria, querendo alcançar algo pelos nossos méritos, pelas nossas próprias forças, mas aqui Deus é que controla tudo, Ele é dono de todas as coisas, Ele é dono da nossa vida. E eu já testemunhei aqui, até o irmão Wilton está aí agora, eu vou repetir, que o agir de Deus é perfeito, tudo está no controle dele. Esses dias eu estava ali no hospital angustiado, até sem fôlego e suando e pálido de tanta dor que eu estava sentindo, mas o agir de Deus é tão perfeito. Sai o irmão Wilton lá de dentro do hospital, ele não sabia que eu estava ali, ele foi lá para fazer um teste do sangue lá para ver como que estava a imunidade dele. E ele vem, e eu sentado ali, agoniado, suando, frio, até mal para respirar. Tinha falado para minha esposa na hora, eu estou com dificuldade até para respirar, de tanta dor que eu estava sentindo. O irmão Wilton vem, faz: Senhor pastor, aquela dor, irmão, caiu por terra na mesma hora. Então, irmãos, tudo está no controle, no agir de Deus. O agir de Deus é perfeito na nossa vida, irmãos. Ele não sabia que eu estava ali passando aquele momento tão difícil de dor. Foi assim, a hora que eu entrei para a consulta, eu já não estava sentindo mais nada. Não estava doendo nada mais, estava perfeito. Aí a ficha caiu, falei, olha o tanto que Deus age. E às vezes nós desesperamos, nós arrancamos cabelo, quando tem cabelo, né? E fica desesperado e esquece que o poder, a honra e a glória está nas mãos do Senhor nosso Deus, porque Ele é dono de todas as coisas. Então, nunca deixe de honrar ao Senhor, porque no momento certo, na hora certa, Ele vai agir. Às vezes alguém tem aquele ditado de dizer: Deus tarda, mas não falha. Nenhuma das duas coisas, irmão. Deus não tarda e Deus não falha. É no agir dele, é no momento certo. Não é que ele tardou, não. Deus tarda, não. Deus não tarda. Ele faz no momento certo, na hora certa, Ele age a nosso favor. É assim que Deus age para aqueles que honram, para aqueles que confiam nele. É no momento certo, é na hora certa, não é fora de hora, não é mais tarde, não é mais cedo, não é daqui uma semana ou daqui um mês, daqui um ano, não. É no momento certo. Então basta o quê? Nós descansarmos, nós confiarmos no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele vos fará. Então é confiança, é confiar no Senhor. O ponto 2. Ainda no ponto 2:1, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera,
não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Está lá em 1 Tiago, capítulo 1, verso 25. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. Perseverança, outra palavra aqui, irmãos, perseverança. É você confiar em Deus e não desistir, ter perseverança da sua confiança no Senhor. O melhor de Deus recai sobre aquele que se põe em sua presença. Alguém sempre diz, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Mas o melhor de Deus recai sobre aqueles que nele confiam. Não é que está por vir. Vem na hora certa, no momento certo, ele age e faz o melhor. Quem honra a Deus é por ele honrado. Nós vamos ver aqui cita alguns personagens nesse ponto 2.2, de pessoas que, durante um período da sua vida, honrou a Deus. E depois, a situação mudou para pior, por quê? Porque esqueceram de Deus. Desviaram-se dos caminhos do Senhor. O que eu entendi nisso, né, pastora Neir? É o que está dizendo aqui na palavra. Eles atuaram conforme o querer do Senhor. Este foi o diferencial. E foi nessa diferença que Deus trabalhou. O salmista expressou: em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer a carne? Aqui ele está fazendo uma pergunta. Quem me pode fazer a carne? Em Deus louvarei a sua palavra. Louvar a Deus através da sua palavra. Às vezes alguém pensa, louvar é só cantar. Não. Louvar, eu creio que está aí junto com honra, com confiança, com entrega a Deus. Louvar a Deus, exaltar a Deus, aceitar o propósito de Deus na nossa vida, tudo é louvar a Deus. Louvar a Deus através do nosso trabalho, louvar a Deus através da nossa oferta, louvar a Deus por esta manhã nós estamos aqui louvando a Deus, a sua presença aqui é louvor a Deus. Deixou a nossa cama lá quentinha, né? Levantou mais cedo, preparou, e está aqui louvando a Deus, e Deus está recebendo, nesta manhã, o meu, o seu, o nosso louvor, e Ele está presente aqui, aleluia, glória a Deus. Então, nesse ponto aqui, que o melhor de Deus recai sobre aqueles que se põem em sua presença. Muitas pessoas não dão o devido valor àquilo que Deus lhe deu, e por isso são afligidos. Alguns homens da Bíblia foram penalizados por não honrarem o que o Senhor havia lhes dado. Deus nos dá muitas coisas, irmãos. E aí entra também a gratidão, né? Olha aí, tantas coisas, tanto que Deus é bom, pastor Gersi. Nós recebemos, nós obtemos tantos favores de Deus, mas nós não tiramos um segundo para ser grato a Deus, para gratidão a Deus. E faltou isso aqui, nesses personagens aqui, seguindo aqui, ó. Vejamos o caso. Alguns homens da Bíblia foram penalizados por não honrarem o que o Senhor havia lhes dado. Vejamos o caso de Esaú, que não honrou a Deus, que não honrou a sua primogenitura e depois não encontrou em seu coração lugar de contrição, ainda que com lamentações o buscou. Perdeu a sua primogenitura, porque quis enganá-lo, quis fazer uma trapaça. E aí foi penalizado. O outro foi Sansão.
não deu importância aos dons que Deus lhe havia entregado. Irmãos, isso é perigoso. Deus nos dá dons e às vezes nós não colocamos em prática aqueles dons que Deus nos deu. E um dia Deus vai cobrar, irmãos. Um dia vai, isso está sendo pesado na balança de Deus. Deus te entregou, Deus colocou na sua mão e você não está honrando o Senhor. Aí entra a honra a Deus, honrar a Deus com aquilo que Ele te deu. Honrar a Deus não é só honrar a Deus, vou honrar a Deus com os meus bens. Honrar a Deus com os dons que Ele nos deu, irmãos. A cada um Ele tem dom. Pastor, eu não tenho nada aqui, eu não tenho dom nenhum. Tem. Só de você levantar de manhã e vir aqui é um dom de vir para a casa de Deus. Os irmãos concordam? E às vezes não vem. Quer dizer, você deixou de honrar a Deus com aquele dom que Deus te deu, de você vir para a casa de Deus. Deus te deu um dom de você orar para as pessoas e as pessoas serem curadas. Mas você não está usando aquele dom. Deus está vendo. E aconteceu isso com Sansão. Todo mundo, nós sabemos a história de Sansão. O que ele fez? Ele se entregou. E Deus tirou aquele dom dele. E qual foi o resultado final? Foi uma tragédia. Né? Foi uma tragédia. Na vida dele. E Deus tirou aquela força dele. E tem muita gente perdendo a força, irmão, porque não está usando o que Deus deu para a obra, para o trabalho, para honrar a Deus. E aí perde. Mas Deus tirou. Talvez somos nós mesmos que tiramos. Somos nós mesmos que, como se diz aí, que chutamos o balde e não fazemos a vontade e o propósito de Deus. E aí o homem, como o homem quer ser sagaz, né, sempre joga a culpa em Deus. Deus tirou o meu dom. Não, Deus não tira, não. Foi o homem, ele próprio que, com suas próprias mãos. Oi? O eu, né? Olha o eu aí, né? Olha o eu aí. Eu sou forte, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí Deus fala, não é você não. Virou um boneco, pois não? Exatamente. Usa em benefício próprio, né? Quer se promover, quer aparecer para ganhar algo mais, pensando que com aquilo, isso aí que eu vou conseguir muitas coisas, né? Mas esquece que o poder, a força está nas mãos do Senhor. Um outro personagem que ele cita aqui, o rei Saul renunciou sua confiança em Deus e por isso Deus lhe extraiu o reino e o confiou a Davi. Olha aí, o rei Saul renunciou sua confiança. Agora, você viu? Ele renunciou a confiança em Deus. E nós temos visto, irmãos, trazendo para os nossos dias atuais, tem muitas pessoas fazendo isso aí, renunciando a sua confiança em Deus. Renunciando a sua confiança em Deus. E nesses dias que nós estamos passando aí por essas dificuldades, por essa pandemia, tem muitas pessoas agindo desta forma. Renunciando a confiança em Deus. Mas que a nossa confiança no Senhor, aleluia, possa crescer, possa aumentar cada dia. E só assim, irmãos, nós vamos vivendo de vitória em vitória, confiando, entregando e estando na vontade de Deus. No ponto 2, 3, o tempo vai voando. Nossa confiança em Deus faz toda a diferença.
mas faz mesmo, irmão. Esta confiança faz toda a diferença. Esther 4,14 fala sobre isso aí. Deus estava atento ao seu povo, ainda que espalhado pelas 127 províncias do governo, governadas por Assuero. O que parecia impossível aconteceu. Vidas salvas da morte iminente. Nossa confiança em Deus faz toda a diferença. Mardoqueu tinha essa confiança em Deus. E se ele não fizesse, será que Deus ia salvar o povo dele daquela situação? O que os irmãos acham disso aí? Lá em Esther 4,14 tem a resposta. Alguém pode ler, por favor? Efésios 4,14. Exatamente. Se tu calares, irmãos, o agir de Deus é maravilhoso. Se nós calarmos, a Bíblia diz que se nós calarmos, as próprias pedras clamarão, irmãos. Deus usa o ímpio, se você não estiver trabalhando na obra, fazendo a vontade dEle. Ele usa pessoas lá de fora para fazer. Se Mardoqueu não tivesse agido, não tivesse feito aquilo ali, aquela confiança em Deus, Deus tinha as formas, a maneira dele de agir. Assim como nos dias atuais, se nós não clamarmos, se nós não fizermos, Deus vai usar alguém que não tem nada a ver com o nosso meio, mas Deus usa, porque Ele usa as pedras. E não é eu que estou dizendo, diz a palavra de Deus, se vós não clamar, as pedras, né, clamarão. Eu creio que isso aí, essa passagem pode se encaixar nisso que nós estamos falando aqui nesta manhã, da nossa confiança. Se nós não confiarmos, Deus usa quem nem confia nele para fazer, mas Ele não deixa o povo dele perecer. Ele zela para aqueles, Ele trabalha a favor daqueles que nele confiam, aleluia. Não importa a maneira do agir de Deus, mas Ele age. Ele faz, Ele é. Não importa a maneira, mas Ele vai fazer. Se Mardoqueu não tivesse feito, ele ia usar de qualquer outra forma, mas ele ia agir. E ele age em momentos que nós nem imaginamos. Foi o caso aqui de Mardoqueu. Estava tudo preparado para ele ir para a forca. Mas alguém abre a Escritura e Deus fala, é aqui que vai ler. Podia ter aberto em qualquer outro lugar. Aleluia. Estava no 2,3, né? Confiança faz toda a diferença, mas faz mesmo, viu? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Lá em 1 Reis 8,56, narra, bendito seja o Senhor que deu o repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, irmãos, aquilo que Deus te falou, como Ele fez aqui, que Ele falou para Moisés, que nenhuma de suas palavras ia cair. E se Deus te falou alguma coisa, confia nele, porque Ele está trabalhando para que aquilo que Ele te prometeu, no momento certo, na hora certa, vai se cumprir. Porque as palavras dele não caem por terra. A palavra do Senhor é viva e eficaz. E poderosa. E na hora certa, no momento certo, não precisa ficarmos desesperados, basta confiar. Confiança.
que o agir dele é perfeito. Assim como Mardoqueu, devemos manter a nossa fé em Deus e em sua promessa de que tudo coopera para o bem daqueles que amam e que são chamados segundo o seu propósito. Quem aqui foi chamado segundo o propósito de Deus? Aleluia, aleluia. Então, irmãos, Deus trabalha para aqueles que faz e que segundo a sua vontade e seu propósito. Parece que eu pulei alguma coisa aqui, ou a minha revista que está... eu estava no 2, pouco aqui. Lá no ponto 3, Deus nunca se esquece de honrar os seus. Voltando um pouquinho aqui, quando eu estava lendo lá e meditando sobre quando abriram o livro lá para o rei, estava escrito acerca de Mardoqueu. Eu fui lá para Apocalipse e pastor Neir ia observando ali, sei quando o pastor Juvenil cita isso aqui, abriram-se os livros. E por fim, o livro da vida eterna. Diante do rei, abriu o livro ali e estava escrito acerca de Mardoqueu. Quando se abrirem os livros ali, irmãos, vai estar escrito a seu respeito, pastor Joel. Deus vai te honrar, porque lá vai estar escrito, olha, Joel, estou falando Joel porque diz que lá nós teremos um novo nome, né? Vai estar escrito desta forma, Aneir, você fez isso, está tudo escrito lá, está tudo anotado. Vai se abrir, irmão, diante de Deus o livro. As crônicas de Deus. Aqui eu tirei isso para mim e pensei, o rei aqui está representando Deus, está abrindo as crônicas lá e vendo o que eu fiz, o que nós estamos fazendo. Eu creio que sempre Deus está olhando ali, as crônicas lá, e Ele está vendo alguma coisa. Sabe que o Toninho está fazendo alguma coisa para mim? Será que Ele está fazendo? Será que Ele está me honrando? Exatamente. Fiz nada. Exatamente. O senhor quer falar alguma coisa? Não. Isso. Interessante que lá na leitura das crônicas só estava falando sobre Mardoqueu, irmãos. Não estava falando de Amã. Mas ele entrou lá no segundo dia do jantar, da festa lá que estava sendo oferecida, pensando, mandou chamar ele estava lá no pátio, já estava lá de prontidão, vai me chamar. Certamente correu o zum ali, que o que o rei ia fazer acerca daquela leitura que ele tinha feito ali para ele, e ele já ficou de prontidão. Agora chegou a minha vez, né? Chegou a vez dele, mas dele puxar o cavalo com Mardoqueu sentado em cima, irmão. A história mudou. A história mudou. E a nossa história, a minha história está escrita nos livros de Deus, nas crônicas de Deus. E você vai ser honrado por Deus. Deus vai te honrar, irmãos. Porque Ele está trabalhando para aqueles que nele confiam. Exatamente.
não fazer nada as escondidas, como fez Naamã. Ninguém sabia do que ele tinha feito ali na casa dele. Ele fez lá no próprio quintal da casa dele, assim diz a Bíblia, né? Ele comungou ali com a sua esposa, Zeres, né, o nome dela, e os seus amigos ali, e todos acharam a ideia brilhante. E ele achou brilhante, ele ficou, disse que teve uma noite de sono maravilhosa. Pensando, amanhã eu ponho fim àquele que não me adorou. Mas honra, adoração e glória só a Deus. Ele não sabendo ele que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. E Deus, aleluia, estava vendo tudo que Mardoqueu estava fazendo, assim como ele está olhando agora, está vendo tudo que nós estamos fazendo, todos os nossos passos, o nosso dia a dia, minuto a minuto, dia a dia, mês a mês, ano a ano, Deus está vendo todas as coisas, irmãos. Ele sabe de todas as coisas e tudo está sendo anotado lá. Naquele dia ele vai abrir-se aos livros. E por fim o livro da vida eterna. Nos livros vão estar escritos os meus feitos, os nossos feitos. E aí quando ele abrir o livro da vida, vai estar o seu novo nome lá. E aí é onde nós recebemos aquela palavra: vinde, benditos de meu Pai. Aleluia. E Mardoqueu nem sabia, talvez, que estava o nome dele lá no livro. Ele estava fazendo aquilo com o coração aberto, com o coração transparente. Ele não estava fazendo nada de algo ali para se mostrar. Ele estava fazendo aquilo porque ele era servo de Deus. Assim como nós devemos agir desta forma, irmãos. Não fazer pensando que amanhã eu vou ser visto aqui em cima, que eu vou ser visto por alguém. Não, irmãos, quem está me vendo é dono da prata, do ouro, ele é dono de todas as coisas, é por ele que nós devemos ser vistos. Não adianta nada eu ser visto por multidões aqui, mas não ser visto por aquele que um dia, aleluia, está preparado um lugar para mim lá. Porque se eu não fizer conforme a vontade do Senhor aqui, não adianta nada eu fazer para aparecer para as pessoas. Porque lá nas Escrituras de Deus vai estar escrito o que você fez e o que você não fez. Aleluia. Então, volto a repetir, o agir de Deus é perfeito. Ele não tarda, ele não falha, ele não chega atrasado, ele chega na hora certa, no momento certo. Então, confia no Senhor. Entrega a Ele os teus caminhos e tudo Ele fará. Confiança em Deus, honra a Deus. Deus nunca se esquece de honrar os seus. Não, Deus não esquece mesmo, não. Aqui, voltando aqui para a história de Assuero, ele diz assim: agora Assuero tinha uma dívida de gratidão para com Mardoqueu. Nós, de igual modo, temos que expressar nossa gratidão, pois não somos uma ilha, mas participantes de vários grupos sociais, nos quais há pessoas que nos auxiliam em diversos momentos. Eu entendi aqui nessa parte que a nossa gratidão, ela tem que ser uns para com os outros também. Porque o texto está dizendo que nós não vivemos isolados, lá numa ilha independente, e não dependemos de ninguém. Não, nós dependemos um dos outros. E não só aqui na igreja, mas no nosso convívio lá fora, com pessoas também, nós somos dependentes, nós temos que ter uma boa convivência. E essa boa convivência, ela nos traz a sermos gratos por aquelas pessoas que nos ajudam no nosso dia a dia. Pastor Walter tem a empresa dele lá,
se ele não for grato com os funcionários dele, você acha que ele vai receber em troca algo dos seus funcionários? Não vai. Na nossa casa, no nosso lar, se eu não for uma pessoa de boa convivência na minha casa, eu vou ter reciprocidade das minha esposa e dos filhos, pastor Joel? Ninguém vive isolado, ninguém vive numa ilha, aqui está dizendo o texto. E nós devemos ser gratos também neste momento, irmãos. E isto, a partir deste momento que nós somos gratos para com as pessoas que nos servem, se nós não formos agradecidos àquelas pessoas a quem nós vemos todo dia, como nós vamos ser gratos a Deus a quem nós nunca vimos? A Bíblia diz isto. Hã? E aí? Exatamente. E quem está vivendo nessa ilha isolado, né, pastor? E isto. Está vendo, irmãos? Então não vive numa ilha, não. Exato. Então nós não devemos viver numa ilha isoladamente, porque o pastor Venil está dizendo que a ilha vai desaparecer, irmão. Pois não, pastor Walter? Um dos vícios mais perigosos deste século, momentâneo agora, é a autossuficiência. As pessoas se sentirem autossuficientes. Isso. Formou, aí tem a postura de dinheiro, financeiro, e aí começa a gerar esse fenômeno aí do individualismo. É uma coisa que ela tem estendido até em relação ao ativismo religioso. Muitas das pessoas, não concordo com aquilo ali, vou fazer para mim o meu jeito, a minha maneira, vai ser da minha forma. E isso é uma forma de contrariar a realidade da unicidade de Deus em relação para com nós, que somos cristãos, para tirar o código moral da família cristã, tirar o quê? A unidade. Aí entra esse individualismo, que o mundo hoje está aí, o secularismo, toda essa situação está sendo decorrente disso aí. Quando a pessoa entra para esse individualismo, ele está vivendo isolado numa ilha, né? Exatamente, olhando para o próprio umbigo. Exatamente. Aí é onde a pessoa acha que ele é e não é. Uns dias o pastor vendeu o mar, as ilhas vão desaparecer, tem desaparecido muitas ilhas por aí. É o caso de Amã. Desapareceu. Foi engolido pela, E às vezes nós ficamos desesperados aí, pensando, mas eu não consegui, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Vamos espelhar lá em Jó, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha aí que confiança, pastor. Olha que confiança em Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Precisa de uma confiança maior do que esta? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pois não, irmão Wilton? Aí ele me contou um testemunho dele lá, que ele estava subindo na Serra de Santos. Aí não sei se alguém conhece aqui lá, quando não é túnel, é ponte. Aí dizendo ele que vai subindo assim devagarzinho, choveu muito na cabeceira da serra lá, diz que desmoronou terra na frente e atrás dele. E ele ficou lá de cima de uma ponte, diz que caiu pedra lá que dava 6 metros de diâmetro e a ponte sustentou. Você vê, é a confiança em Deus, Aí, confiança em Deus. Deus o livrou, Livrou, e ele ainda teve a confiança de tranquilizar as outras pessoas que ficou preso lá. Ele ficou 3 dias, aí a concessionária foi lá, aquele pessoal que estava mais em pânico, socorreu ele tudo de lá. Aí, tá vendo? Mas ele ficou lá, ele confiou. Deus não livrou ele da tempestade, mas livrou ele na tempestade. É isso, irmãos, que Deus, o agir dele é tão perfeito,
Às vezes ele te deixa você lá no meio da tempestade, você acha agora está tudo perdido. Mas Deus está agindo lá. Ele quer te levar lá para te ensinar alguma coisa, para nos ensinar alguma coisa lá no meio da tempestade. Aí a tempestade cai, nada te atinge. Por quê? Porque Deus está trabalhando para aqueles que nele confiam. Aleluia. E já terminando aqui, que meu horário já está, falta só um minutinho aqui. Vou aqui rematar na conclusão. Aprendemos nessa lição que nenhuma arma preparada contra os filhos de Deus prevalecerá. Assim como não prevaleceu contra Mardoquai ou Mardoqueu. Tá tudo uma arma de uma forca lá para ele. Aí as coisas se inverteram, porque ele confiava, ele fazia, ele andava no propósito e na vontade de Deus. A história de Mardoqueu conta que ele fez de sua vida uma entrega pessoal ao Senhor, e por isso foi honrado. Olha aí, entrega pessoal, a vida dele foi, ele fez da sua vida uma entrega pessoal a Deus, e ele foi honrado por Deus. Que possamos ser semelhantes a Mardoqueu e fazer o que o Senhor quer que façamos. Mas às vezes nós queremos fazer aquilo que nós queremos fazer, não o que Deus quer que nós façamos. Que o Senhor possa nos abençoar de uma maneira tão especial, cada dia mais. Nesse texto aqui, ainda tinha separado alguma coisa aqui, onde diz aqui, ó, o orgulho nos faz pensar que somos melhor que outros. O orgulhoso não se submete a Deus, porque acha que seu próprio caminho é melhor. Aqui está o espelho de Naamã, né? Pensava que ele era orgulhoso, ele tinha orgulho. Ele era orgulhoso. O maior general da época. Muito orgulhoso. Mas achava que o seu próprio caminho é melhor. O melhor caminho é o de Deus. O melhor caminho é aquele que o Senhor nos chamou e nos colocou nele. E que nós possamos sempre, né, irmãos, estarmos na vontade e no propósito do Senhor, fazendo a sua vontade e o seu propósito. Eu agradeço pela oportunidade e se nós não atingimos aí a expectativa da igreja, dos irmãos, que o Senhor continue nos abençoando para que possamos melhorar cada dia mais. Eu acho que eu pulei aqui um ponto, alguma coisa, para não... Mas acho que eu, no geral, acho que eu consegui abordar, né? Deixa eu voltar aqui para o irmão. Essa semana eu fiquei preocupado com o pastor Carlos. Mas eu orei na hora. Saiu a notícia de uma carreta de gado que tombou aqui na estrada de Inhumas, né? E na hora eu falei, Senhor, tem misericórdia, guarda o teu servo. Aí depois eu vi lá que não era, eu falei, graças a Deus, né? Eu vi lá que tombou aí uns bois lá, acho que chegou a morrer e tal, e eu vi lá, na hora, eu orei e pedi, Senhor, guarda o teu servo, né? Deus abençoe, irmão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor Toninho. Que a palavra de Deus fortaleça aí, que o Senhor fale e que nós possamos entender que se nós conseguíssemos memorizar um trecho da lição, parabéns, pastor Toninho, foi ótimo. Abordagem simples, né? Abordagem simples não, abordagem sem palavras complicadas, abordagem da lição, explanação da lição. Mas se nós conseguíssemos anotar, memorizar um trecho, pastor Ney, e ficar meditando nesse trecho da lição que o pastor Toninho falou, realmente faria muita diferença. Eu estava pensando, se nós anotássemos, se a gente
pegar uma caderneta, um caderno, uma agenda, e começar a anotar, daqui a pouco a gente se perde num monte de anotações, num monte de páginas, e você quer achar aquela palavra e você vai garimpar ali naquele livro, naquele caderno, você não vai achar com facilidade. Mas se colocasse no computador tudo que a gente, cada lição, mesmo que fosse um esboço, um resumo, seria mais fácil de encontrar. Num arquivo lá, numa pastinha, num documento do Word ali, seria ótimo. Mas se a gente memorizasse uma palavra aqui, um trecho da lição, quando o pastor Toninho falou assim que a confiança em Deus faz toda a diferença. Está tão claro isso na nossa mente, que a confiança em Deus faz toda a diferença, mas o que é? O difícil é a gente conseguir praticar, aplicar isso. Nós, na nossa ansiedade, nós como pai de família, nós com os nossos compromissos, e a gente precisa tanto aplicar isso aí. Eu falo por mim. Então, se eu memorizar um trecho da lição que o pastor falou, porque é muita informação, e ele explana todos os detalhes, e foi bem, e eu tentei garimpar ali se ele pulou alguma coisa, não encontrei não, ele falou que parece que tinha pulado alguma coisa, talvez alguém estava mais atento do que eu aí, eu não consegui ver não. E um trecho, a confiança em Deus faz toda a diferença, mas é toda a diferença, bênção, né? Obrigado, pastor Toninho, eu devolvo para o pastor Walter fazer a finalização, passar os avisos, e eu agradeço aí a igreja que esteve conosco, e o pastor Miro também, que nos deu a oportunidade de conduzir a IABD hoje. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe o pastor Toninho pela exposição aqui, né, da revista, muito bem explanado. Que o Senhor continue abençoando sua vida e prosperando você e sua família. E a todos nós aqui por ter o privilégio de tê-lo aqui conosco, assim como os demais irmãos, né? Nós aprendemos nessa lição aqui, irmãos. Nós já tínhamos lido e revendo aqui, estudando. Esse tópico 3 aí fala do tempo, não importa o período que passar. Mardoqueu parece que estava ali sendo esquecido, né? Mas Deus chegou na hora certa. Deus não chega atrasado nem adiantado, mas na hora que nós mais precisamos. O pastor Toninho falou sobre isso aqui. E eu tenho um texto, eu já até expositei no nosso grupo aí, o tempo de Deus tem seus mistérios, porém não nos cabe entender, mas confiar. O nosso tempo tem pressa, o dele tem perfeição. Esperar nele pode ser a mais difícil das escolhas, mas Deus é o dono do tempo e, como tal, determina o nosso hoje e escreve o nosso amanhã. Quem nele espera jamais será decepcionado, mas surpreendido. E Deus surpreendeu ali, né? Todos ali. Mardoqueu, tipo do cidadão megalomaníaco. O que é megalomaníaco? Megalomaníaco. O que significa isso? Quem sabe? Pessoa obcecada pelo eu, pelo ter, pela posição, pelo status. Amã estava embriagado nessa situação, né? E esse é o prato predileto do inimigo, do diabo, fazer essa ostentação de glória mundana, para as pessoas ficarem envaidecidas nisso aí. Amã estava envaidecido nisso aí. E nós entendemos que quando Deus está no processo, Deus está em todo o processo, mas na vida daqueles que Ele escolhe, que Ele, né, tem ali algo, e como tem para cada um de nós que segue a palavra e confessa a Ele, Deus faz com que essas ambições sejam revertidas. O tempo, né, é a melhor resposta para isso. Deus chegou ali e tirou essa situação, inverteu essa situação nesse jogo de xadrez que estava acontecendo. Se você ler o livro de Esther, você vai entender que é um jogo ali, é um tabuleiro, né? A trama de Amã, e onde é que começou a surgir. Se você for olhar aí no passado aí também, muitas histórias coletivas, de feitiçarias coletivas, virou contra os feiticeiros. Por exemplo, Josafá.
3 reinos se uniu ali, né, tramou para poder destruir o reinado de Josafá. Foi um feitiço, virou contra os feiticeiros ali coletivamente. E aqui foi um feitiço, né, do individual, que foi de Amã. O feitiço virou contra o feiticeiro. Então, a pessoa megalomaníaco, tem isso hoje em dia? Ambição demasiada, orgulho demasiado, o gosto excessivo pelo grandioso, né, majestático, a consumolatria excessiva. Tem isso hoje ou não? Tem ou não tem? Tem. E isso, as pessoas querem o quê? Quer a glória aqui debaixo do sol. A glória nossa está acima do sol. Por isso nós devemos olhar para a palavra de Deus e entender que a questão da inveja o sucesso da pessoa, de outra pessoa, a pessoa quando ela inveja, é muito difícil, porque a pessoa fica olhando o título do outro, fica olhando a prosperidade financeira do outro, fica olhando a posição do outro e esquece que Deus está no controle, porque o sol é para os justos e injustos. O sol é para todos. Se fosse assim, o povo lá de fora não prosperaria. E nós prosperamos nos caminhos do Senhor porque Ele tem providência divina para cada um. Amém? Quantos creem nisso aí? A providência de Deus chega para todos nós. Amém? Deus possa nos abençoar, sim. Deus é poderoso para desfazer as ciladas. Amã foi tão arrogante que mandou construir uma forca de 50 côvados, né? Quase 20 metros de altura, né? Tramando matar Mardoqueu. O feitiço virou contra o feiticeiro. É assim que Deus faz. Exato. Isso tudo, irmão, será que isso tudo aconteceu por acaso? Não. Isso não aconteceu por acaso. É um propósito de Deus nessa situação. Amém? Deus abençoe todos os irmãos. O tempo de Deus é a melhor coisa para nós. É o tempo de Deus, nós podemos confiar que Ele vai resolver. Peço, irmãos, coloquem sobre seus pés. À noite nós estaremos aqui com um culto de adoração a Deus, celebração a Deus. E com as medidas aí, 30% da igreja. E esse decreto obedecendo. Conversei com o nosso pastor presidente. Nós vamos fazer aqui terça-feira online, o ensino, e quinta-feira online, sem presença. Amém? Uhum. Pastor Neir, vem aqui fazer essa oração e a bênção apostólica, por favor. Pastor Neir, a bênção apostólica e a oração. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, por essa maravilhosa escola. Que Deus nos conduza em paz. Pai, nós oramos, Deus, te agradecendo. Pai, por essa oportunidade, essa escola bíblica dominical, Senhor, maravilhosa, pelo pastor Toninho, todos os irmãos que aqui estiveram. Pai amado, aqueles que estiveram ouvindo de longe. Pai, nós também, Senhor, te pedimos, Pai, um bom domingo, Senhor, um restante domingo. Pai, que em nome de Jesus, logo mais, se tivermos oportunidade, possamos estar aqui para adorar o seu santo nome. Senhor, é o que nós oramos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Pastor Valtim? Vamos orar por ele, E depois o pastor Juvenil vai dar a bênção apostólica. Nosso presidente dá a bênção apostólica, depois. Vamos orar pelo pastor Walter. Depois. Oi? Eu mesmo? Então tá. Senhor, nós oramos, Pai, também pelo pastor Valtinho, Deus, que passou aqui, Senhor, não se sentindo bem, mas nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, essa enfermidade. Senhor, não aceitamos, Pai amado. Senhor, meu Deus, repreendemos. Pai amado, se for qualquer, Senhor, meu Deus, armadilha, Senhor, do inimigo, nós repreendemos em nome de Jesus, que o teu filho seja curado,
Senhor, nós pedimos, ouve a oração do teu povo, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Todos digam amém. Deus abençoe, meu irmão. Paz do Senhor.